Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Segunda-feira, setembro está iniciando e você está aqui no Acordando para o Propósito. De segunda a sexta, 6, 7 da manhã, esse é o nosso encontro para aprender a Bíblia, para adquirir conhecimento, para refletir sobre aquilo que o Senhor deixou em Sua palavra para poder nos abençoar. E se nós podemos estar aqui juntos, através desse instrumento que é a internet, é porque o Senhor tem nos possibilitado uma maneira de difundir toda a parte das Escrituras Sagradas que nos fornecem grandes ensinamentos. Então, que bom que você está aqui. Eu quero aproveitar e pedir para você que está nos acompanhando, para você fazer sua inscrição no canal. Talvez você que está aqui diariamente, já inscrito no canal, você até deve pensar assim, todo dia tem esse pedido. É necessário, porque muitas pessoas acabam acompanhando pela primeira vez e não fazem inscrição. Eu quero pedir para você que está aqui pela primeira vez, fazer a sua inscrição como um voto de confiança na qualidade do conteúdo que nós fornecemos aqui. Diariamente, nós temos colocado a nossa vida à disposição da sua, no sentido de levar, como eu disse, o conhecimento, levar a palavra de Deus, ensinamentos, reflexões que abençoam a sua vida. Esse é o Acordando para o Propósito. Portanto, se inscreva, acione o sininho das notificações e não deixe de participar interagindo, curtindo, comentando e também compartilhando, que é muito importante para nós chegarmos em outras pessoas. Talvez você está aqui hoje porque alguém enviou o link para você em algum momento e você faz parte aqui do nosso programa. Para poder nós iniciarmos aqui, eu gostaria de dizer para você o seguinte: você que está chegando agora novo no nosso canal, todo mês nós temos uma temática. Essa temática norteia nossas reflexões ao longo do mês. E nesse mês de setembro, a temática é política e fé. Grandes são os questionamentos acerca desse tema, política e fé. As pessoas perguntam: isso não se mistura ou não deve se misturar? Isso é algo que o cristão deve participar, a política? A fé deve estar desassociada do assunto política? O cristão deve se candidatar? O cristão não deve se candidatar? O cristão deve participar do processo da política, das eleições? É uma das perguntas que ficam para poder nós refletirmos aqui. Nesse programa de hoje, já que nós estamos iniciando um novo mês, eu quero trazer aqui para você uma ideia de nós refletirmos sobre política e fé. O primeiro questionamento que eu faço aqui para você nesta manhã, e que talvez você deve estar falando assim, pastor, eu pensei que esse mês teríamos um assunto devocional, teríamos um assunto teológico, algo do tipo. Por que trazer esse assunto política e fé? O primeiro motivo de eu colocar esse assunto, este tema, para o mês de setembro, é que nós, enquanto cidadãos do mundo terreno, temos uma ideia clara de que precisamos manifestar a nossa cidadania. Somos cidadãos dos céus, como nós declaramos para aqueles que são cristãos, somos, mas essa cidadania celestial não anula a nossa cidadania terrena. Então, tratar de política e fé é algo coerente para aqueles que entendem que o fato de nós termos uma cidadania celestial não anula a nossa cidadania terrena. Eu posso te provar isso de maneira muito clara, porque as pessoas às vezes pensam que o fato de ser cidadão do céu, quando nós falamos isso, algumas pessoas podem não compreender, mas é porque a Bíblia, ela trata a eternidade, ela trata o mundo celestial
como um ambiente em que o cristão, aquele que confessa Jesus como Salvador, ele vai viver eternamente. É um período relacionado a transpor o tempo terreno. O tempo terreno, ele é fracionado, ele é dividido, ele é mencionado através de um relógio, por exemplo. A eternidade não. A eternidade não está presa a este tempo que eu e você podemos palpar. Quando nós falamos de cidadania celestial, é porque a Bíblia vai falar sobre isso. A Bíblia vai falar sobre a ideia do Senhor ser soberano e ele interagir com o ser humano nesta soberania, manifestar a implantação do seu governo, da sua autoridade. A igreja tem uma representação de pessoas que estão interligadas no mesmo propósito. Isso dá também para a gente uma ideia clara sobre unidade, sobre perspectiva de cidadania. E que é o cidadão? Dentro de uma esfera geográfica, de um âmbito que delimita um raio geográfico ou de interesse, aquela pessoa que participa desse cenário, aí você pode pensar, por exemplo, na ideia de política ter ligação com a polis, que é o quê? São os aspectos relacionados à sociedade, conjunto de pessoas que interagem por um determinado interesse, por um determinado um determinado governo. Isso está ligado à parte também territorial. Então, você pensar em nação é pensar que tem povo, é pensar que tem um aspecto geográfico que delimita uma determinada localidade. Aí tem interesses, tem leis, tudo isso envolve o aspecto nação, o aspecto povo e o aspecto cidadão. Este que está inserido dentro deste cenário. Então, quando nós falamos de cidadania, é o exercício de direito que nós temos em relação a participar desse contexto. Pode parecer um pouco complexo, mas eu estou tentando aqui ser bem simples e claro para você entender. Então, você participa de um contexto de interesse, de mutualidade com outras pessoas. Quando nós pensamos isso nessa cidadania celestial, o que nós estamos falando? Olha, nós temos lei? Temos. A Bíblia Sagrada é a lei para nossas vidas, ela delimita aquilo que é nossa regra de fé, moral, prática, tudo que tem na Bíblia, a gente entende dentro de um contexto, e isso é um regramento para nossas vidas. Então, há um interesse de pessoas que seguem a Bíblia Sagrada. Então, olha, existe um espaço que nós mencionamos como sendo território para a nossa vivência na eternidade, o céu. Então, veja, são aspectos de nos dar essa ideia de cidadania celestial. E aí, quando eu falo para você que você não tem como desassociar a cidadania terrena, é pelo seguinte fato: Deus te inseriu num contexto terreno. Você não é um anjo. Você que está me acompanhando aí do outro lado, por mais que alguém já tenha falado para você, talvez alguém possa ter falado isso para você: "Ah, você é um anjo, você é um amor", mas é nesse sentido, não no sentido de ser um ser, ok? Imaterial, um ser celestial. Você está trabalhando neste momento, através de um corpo físico, no âmbito terreno. Então, o fato de você ter a cidadania celestial não vai te eximir das obrigatoriedades e também das responsabilidades de ser um cidadão da terra. Então, política e fé pressupõe um entendimento claro de que eu, você, independente da nossa fé, ok? Pode ser que tenha algumas pessoas que estão nos assistindo aqui, elas professam fé em outra vertente religiosa que não o cristianismo. E isso é normal dentro da perspectiva da liberdade religiosa que cada uma pessoa tem. Não é disso que nós estamos falando ou deixando de manifestar a opinião de que isto é possível, mas o que eu quero dizer é que, independente disso, quando você, por exemplo, vai às urnas para votar, lembre-se, você não joga a sua fé no lixo quando você vai votar. Você não joga a sua fé no lixo quando você precisa decidir sobre coisas na sua vida, em qualquer uma das áreas a qual
permeia a sua vivência natural aqui na Terra. Você não pega a sua fé e joga no lixo, pelo contrário, você usa a sua fé como parâmetro para decisão e de tomadas de perspectivas para a tua vida. É assim como então por que o cristão ele precisa desassociar o fator da manifestação política, o fator da cidadania, o fator relacionado à democracia, naquilo que está mais intimamente arraigado no seu ser, que é a fé. E aí, ao longo do mês aqui, nós vamos tratar alguns termos para que você possa ter uma ideia e aprender algumas coisas interessantes aqui sobre a ideia da política e como que nós, mesmo professando uma fé, temos o total direito de participar desses processos relacionados à política e também de manifestar a nossa opinião conforme a nossa fé. Por quê? Existem, profissionais na sociedade que eles manifestam opiniões políticas. Existem jornalistas que manifestam opiniões políticas. Existem, por exemplo, empreendedores que manifestam posições políticas. Agora, toda vez que um cristão, um pastor, um padre, alguém vai falar sobre política, há uma recriminação. Então, quer dizer que estas funções sacerdotais, estas funções religiosas, como você queira chamar, vai impedir que esta pessoa, que mesmo revestida de qualquer dessas funções, deixe de ser um cidadão? Então veja que você deve ter cuidado com aquilo que é manifestado por aí. Eu quero ler aqui um versículo para poder você raciocinar, para que amanhã, no Acordando para o Propósito, nós venhamos dar continuidade nessa temática tão importância. 1 de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. Diz assim: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em outras versões, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. A cidadania terrena, ela nos impõe algumas atitudes. A cidadania terrena nos impõe algumas questões relacionadas à nossa vida prática. Você precisa fazer algumas coisas como cidadão da terra. Então, quando você for fazer isso, faça para a glória de Deus. Nós estamos perto de ter um pleito eleitoral. Você precisa fazer isso para a glória de Deus. Será se você já raciocinou, já pensou? Vou votar para a glória de Deus. O seu voto é para a glória de Deus. A escolha do seu candidato é para a glória de Deus. A tua predisposição em participar do cenário político, da opinião, do processo eletivo, é também uma maneira de manifestar a sua expressão para glorificar o nome de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Você pode aí pensar, raciocine isso. Será se a tua vida, ela nesta área da cidadania, ela tem sido uma maneira de glorificar a Deus? Ou para muitos outros, eu diria reflexão, será se o fato de você não se envolver com nada disso glorifica a Deus? A pergunta. Você tem mais dúvidas sobre esse assunto? Provavelmente. Ao longo do mês, aqui no Acordando para o Propósito, nós vamos trabalhar algumas reflexões sobre isso. Você que está aí, feche os seus olhos, com sua cabeça, eu vou estar orando para que Deus possa abençoar esse mês de setembro e abençoar a tua semana. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pela tua presença, agradecemos porque tu és bom, porque tu és maravilhoso. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos iniciando mais um mês, mais um tempo de aprendizado através da tua palavra, através de reflexões baseadas nos princípios bíblicos. Senhor, que tu venha abençoar esse mês de setembro, dê a nós vitória, dê a nós direção, sabedoria, para que nós venhamos continuar caminhando
na direção, nas indicações que tu nos dá. Nós louvamos o teu nome, apresentamos a ti a vida de cada um que está aqui participando do Acordando para o Propósito e pedimos a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor, para que nós possamos continuar fazendo tudo para a glória do teu nome. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço para você e parabéns porque você está aqui acordando para o propósito.